O mês de maio é conhecido como Maio Vermelho. É um mês destinado à conscientização para a prevenção e controle das hepatites virais. As mortes pelas infecções estão aumentando em todo o mundo e a doença já responde como a segunda principal causa infecciosa de morte no planeta, contabilizando mais de 3.000 óbitos por dia, 1 milhão por ano. Mesmo total de mortes aí pela tuberculose. Que coisa incrível, não, doutor Tércio? Eu fiquei... Bom dia, querido. Bom dia, Cláudia. Eu fiquei assustada com esses dados aí. Os dados são impressionantes mesmo. Essa representação numérica tão grande, ela vem principalmente da Ásia, onde temos países muito populosos e onde ainda existe hepatite viral de transmissão vertical, dentro das próprias famílias. Essa é então, a vertical. De mãe para filhos, tá. né? Então, ainda na China, ainda nos países asiáticos, que são muito populosos, ainda acontece muito isso. E as hepatites virais, elas são, lá nesses países, ainda são problemas muito sérios de saúde e levam a consequências graves, doenças do fígado, Eu vou pedir para a produção tirar esse quadro de prevenindo as hepatites, como nós combinamos antes. Vamos colocar, então, aquele que fala dos tipos de hepatite. Depois a gente ensina a prevenir, né? Enquanto o doutor fala aqui. E existem muitos tipos de hepatite, você estava dizendo aqui na abertura do programa. Doutor. Exatamente. Normalmente a gente fala de hepatite A, B, C, delta, que são as tradicionais, as hepatites virais mais conhecidas, que são aquelas de transmissão parenteral ou oral, né? A parenteral é por contato com sangue contaminado ou secreções, então entra aí também a transmissão sexual. E também essa que tipo é? A hepatite B e C. B e C você pode pegar sexualmente? Na verdade, B, C e delta, porque a delta é ligada a B. Então, essas como que eu posso pegar? Por contato com sangue ou secreções contaminadas. Então, no sexo? No sexo, Então, essa também é aquela hepatite dos produtos de beleza não bem esterilizados, como, por exemplo, na cutícula, na manicure, né? Quando se faz aqueles procedimentos em que entra em contato com sangue, se os produtos, os instrumentos não estiverem bem esterilizados, eles podem transmitir também. Ainda bem que isso mudou, né, no Brasil, porque a brasileira é uma mulher que gosta de fazer mal. Vem mudando bastante, Cláudia, mas como é uma coisa muito amplamente usada pela população... Tem que tomar cuidado. A melhor recomendação é cada um ter o seu estojinho. Tá certo. E levar. Exato. Porque eu falo por mim, mas não dá para ter como referência, porque no Brasil inteiro muitas mulheres ainda vão às casas das pessoas, ainda se coloca o pé numa bacia d'água, ainda se faz diferente. Compartilham. Levam instrumentos sem qualquer cuidado, sem esterilizar. E a esterilização, Claudete, ainda ela é feita em muitos locais com água fervendo. E a água fervendo, ela pode matar bactérias, mas não mata vírus muitas vezes. Tá. Poucos locais ainda têm a autoclave, que é o que realmente esteriliza e destrói os vírus. Que alguns salões têm. Então, a melhor recomendação é cada um ter o seu próprio material. E só usar. Para não compartilhar não emprestar, não compartilhar. Aí nós temos no Brasil, então, as hepatites virais mais comuns, A, B e C. E a hepatite D? Por que ela é mais frequente na região norte? Não, a D, ela tem realmente na região amazônica e ela é ligada à hepatite B. Onde não existe hepatite B, não existe hepatite D. Ah, tá. Porque a D... A B tem que estar presente. A B tem que estar presente. Então, onde tem B, pode ter a D. Porque o vírus da D utiliza a cápsula, a casinha do vírus da B. Então, por isso que não existe uma sem a outra, entendeu? Agora, sim, essas são as mais divulgadas em todas as campanhas. Mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, Covid dá hepatite. Então, nessa pandemia... Teve muita gente com hepatite. Muita gente por hepatite e por Covid. A dengue dá hepatite, porque o vírus também se replica dentro do fígado. Agora, existem hepatites também por bactérias. Agora, nessa questão das enchentes que estão tendo, a questão da urina do rato, que você bem comentou, imagina quantos ratos não estão no meio das enchentes e quantas pessoas não estão nesse ambiente. Né? Exatamente. E depois de tudo isso passar, Claudete, a limpeza desse material, de tudo que ficou, as pessoas não podem simplesmente voltar
para suas casas e começar a utilizar os objetos que ficaram. As que puderem, isso. Muita coisa tem que ser desprezada ou uma limpeza muito bem organizada tem que ser feita, porque senão a bactéria, a leptospira, pode ficar nos materiais, entrar em contato com a pele das pessoas e transmitir a leptospirose, que ela pode ser muito grave, de alta letalidade. Recentemente, aqui em São Paulo, fizemos um transplante de fígado numa garota de 13 anos que teve contato com uma enchente e contraiu leptospirose e evoluiu dessa forma muito grave. Então, assim, depois dessas enchentes... E como se chega lá? No transplante e tudo? Como então, evolui dessa maneira? Então, porque essas bactérias e esses vírus, por exemplo, o próprio vírus da dengue, se reproduz dentro do fígado. Ele se replica lá. No caso, chega a perder o fígado, tem que fazer um transplante. Eles causam a doença do fígado por mecanismos de ação direta tóxica, por liberação de substâncias inflamatórias do corpo que tenta combater e por ação do próprio sistema imune. Então, essas três coisas, as toxinas liberadas pela própria bactéria ou provocada pelo vírus, com reação de um monte de produtos inflamatórios, interleucinas, citocinas, e também os anticorpos, evoluem tentando destruir o agente que está no fígado, destrói também o órgão. Então, evolui com essas formas graves. Agora, doutor, existe vacina para hepatite, não existe? Existe para hepatite A e para hepatite B. E o que é hepatite A? A hepatite A também é uma doença provocada pelo vírus, que também é um problema nas enchentes. Porque onde você tem problemas sanitários, você tem hepatite A. A hepatite A ela é transmissão oral fecal, a gente diz. Então, são fezes humanas que contaminam terrenos, contaminam Então pode líquidos. Estar numa verdura mal lavada, numa fruta que não foi bem lavada. Imagina numa enchente onde as pessoas não têm onde fazer suas necessidades, vai haver muita contaminação. Muita água e depois você pode comer alguma coisa que foi contaminada e contrair hepatite A. Que perigoso. Também é um problema sanitário. E para essa tem vacina. Quando se toma a vacina da hepatite? A hepatite na infância já se toma A e B. E ela vale para a vida toda? Já faz parte, devem ser refeitas a cada 10 anos. Às vezes você não tem essa explicação. É bom dar uma olhadinha lá, porque você pode ir numa clínica, não sei se imposto. Então, você, durante o seu acompanhamento, o pediatra, o adolescente, vai dizer, porque você pode dosar e saber o nível de anticorpos que cada um tem. Certo. E aí você vê a necessidade de uma nova vacinação. Bom, agora vamos falar da prevenção contra as hepatites. Exato. Então, aqui, a questão de lavar as mãos, as condições sanitárias que devem ser, todos esses cuidados, né, de lavar os alimentos, cozinhar bem, lavar pratos, talheres, tudo isso vem das formas que são transmitidas por via oral. Certo. Então, aí, no caso, inclui a hepatite A, principalmente. Antes se falava isso de cozinhar bem a carne de porco, né? Mudou a produção de suíno no Brasil, ainda assim eu cozinho bem carne de porco. Mas eu não sabia também dos mariscos, frutos do mar e peixes. Tudo, porque você vai numa praia, por exemplo, e você ele abre na hora aquele fruto do mar para você comer na hora. Não está com a mão bem lavada, ele contamina o que você vai comer, quem está te servindo. Então, assim, deve ter cuidado em consumir os produtos que vêm na forma crua, né? Na forma nativa, que não teve a chance de eliminar o vírus. E aqui, os pratos, copos e até as mamadeiras? Devido à contaminação que pode acontecer. Também. Exatamente. Então, nessa questão agora que a gente comentou da leptospirose, não é uma hepatite viral, porque é uma doença bacteriana, mas ela pode estar contaminando todos os produtos que depois serão utilizados pelas pessoas. Doutor Tércio, como eu posso desconfiar que alguém na minha casa, ou eu própria, que essa pessoa está com hepatite? Quais são os sinais? A hepatite ela pode dar um simples mal-estar, uma inaperência, falta de apetite, vontade de ficar na cama, indisposição, e ela pode se manifestar também com os olhos amarelos. Então, está aqui um exemplo disso, né? Esse amarelo nos olhos, que é a icterícia, a urina ficar escura, as fezes mais claras. Você observa a alteração da tonalidade da pele também. Todos esses são sinais que pode estar acontecendo. E aí, o que a pessoa deve fazer imediatamente sentindo e vendo que está com 1, 2 ou 3 mais sinais? Urina escura,
e olho amarelo, já vai para o médico. Já vai para o médico, não tem nem o que E discutir. aí tem tratamento para hepatite? A maioria das vezes sim, né? Então, por exemplo, hepatite B e C hoje são curadas com antivirais. Tá. A hepatite A normalmente ela é autolimitada, ela vem e o próprio corpo elimina. Mas deve ser feito um acompanhamento, principalmente em adultos, porque 1% das vezes ela pode evoluir de uma forma grave. E o adulto que tem esse tipo de doença deve estar próximo de um local especializado nesse tipo de atendimento. E aí pode evoluir para um transplante. Exatamente. Né? E chegar até o doutor, que é de uma equipe muito grande. Então, infelizmente, quando nós recebemos esses casos, recebemos nas formas graves. Quando nós conseguimos recebê-los em formas mais iniciais, nós conseguimos evitar algumas complicações. Porque, Claudete, é assim, muitas vezes a pessoa tem dengue, tem Covid ou tem uma hepatite e ela começa a utilizar para o tratamento dos sintomas outros produtos que vão agravar a sua doença. Então, alguns anti-inflamatórios, algumas medicações vão piorar a doença. Então, todos esses cuidados também devem ser tomados. Ou, às vezes, a pessoa já tem uma doença que ela não conhece, como, por exemplo, uma gordura no fígado, que é muito frequente, um quarto da população tem, em torno de 25% das pessoas, e os exames já se alteram de uma forma mais intensa. E você não pode agravar isso tratando de forma inadequada, tomando medicações em doses erradas, medicações erradas em doses maiores. Tudo isso pode piorar o quadro. Então, às vezes, o vírus vem, provoca um problema e que maltratado vai ser agravado por ações que não são adequadas. Bom, falamos bastante, as informações estão aí, se cuide, procure sempre seu médico. Vamos colocar aí o Instagram do doutor, que você deve ter artigos lá que falam mais, né? A gente sempre faz alguns comentários e estou à disposição para esclarecimentos também. Então tá, você também pode, entrando em contato, fazer sua pergunta. Obrigada, doutor. Obrigado, Claudete.